Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Teve um ouvinte que mandou mensagem aqui um pouco mais cedo dizendo: eu lembro do Boechat falando, hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa comunista de todas as manhãs. Mentira! Mentira! Ele Fake falou news. uma vez, depois eu falei, ô, Boechat, Que história é essa? Vem cá, vou não é retribuir, bem- né? Comunista aqui não sou bem eu. Uma colunista social. O comunista aqui não sou bem eu. Colunista social. E segundo militares aí, nem o presidente Lula, né? Não tem nada desse negócio de comunista. Mas a Mônica vai falar hoje da Venezuela e da relação com o governo Lula depois daquela espécie de troca de farpas gerada pela nota do Itamaraty, mas na verdade o governo inclusive avisou, né, a Venezuela, Mônica, para tentar dar uma aplainada nas coisas, disse que se manifestaria dessa forma. Se manifestou, mas a coisa rendeu, né? Ainda rende repercussão, Mônica. Nem por isso eles ficaram felizes, né, Carla, pelo aviso. Mas eu conversei com integrantes, você sabe que eu já fui para Venezuela fazer reportagem mais de uma vez, né? Inclusive eu já entrevistei o Nicolás Maduro há bastante tempo atrás. Agora, então eu converso com algumas pessoas ali e o que eu senti, cara, que integrantes do governo do país, da Venezuela, tentam colocar panos quentes aí nessa crise gerada pelas críticas do governo Lula ao processo eleitoral, né? O governo brasileiro, para a gente contextualizar, divulgou uma nota manifestando preocupação depois que uma candidata, Corina Iores, que substituiria Maria Corina, que era a principal candidata de oposição, não conseguiu se inscrever para o pleito, né? A Venezuela reagiu duramente, né, dizendo que a nota divulgada pelo Itamaraty era cinzenta, intrometida, que parecia redigida pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas fez questão de citar apenas funcionários do Itamaraty, né, como autores da nota, justamente para não atacar diretamente nem o chanceler Mauro Vieira, nem o presidente brasileiro Lula, que é um velho amigo deles. Bom, então nessas conversas com integrantes do staff do Maduro, e apesar das informações de que o Lula aprovou pessoalmente o teor dessa nota manifestando preocupação com as eleições, eles seguem poupando, né, o Lula. Me disseram que acreditam que a nota foi um fato isolado, que foi circunscrito a um momento, né, e que foi algo pontual, que não teve, portanto, não deve se sobrepor às excelentes relações que o governo da Venezuela mantém com o governo Lula. Eles dizem que as críticas foram precipitadas, foram desinformadas, que a candidata Corina não conseguiu se inscrever porque o site pede determinadas informações e ela não tinha filiação oficial a nenhum partido e por isso não tinha como se candidatar. É como no Brasil, se você não é de um partido, você não existe candidatura avulsa, e que este foi o problema, que existem outros diversos candidatos, né? São 13 candidatos no total, o Maduro e mais 12 de oposição, e que, portanto, o pleito transcorrerá normalmente. Agora, falar que o Brasil está se intrometendo no processo sem ser chamado não é muito verdade, né? Porque, na verdade, a Venezuela fez um acordo, chamado Acordo de Barbados, supervisionado pela Noruega. O Brasil participou desse diálogo, em que o governo atual fez diversos acordos com a oposição para que diversas regras eleitorais fossem observadas e o pleito fosse reconhecido como legítimo. Então, o Brasil, obviamente, tem o famoso lugar de fala, porque participou desses diálogos, né? Então, o Brasil tem diálogo com a oposição lá também. Eu me recordo que uma vez coisas da América Latina, né, Carla? Uhum. Eu fui acompanhar uma eleição lá, e a oposição de direita, inclusive, usava muito a imagem do Lula, né, falando, olha, nós vamos aqui governar como o Lula, né, nós não vamos ser extremistas, nós vamos governar como o Lula, que dialoga com tudo e com todos, e uniu o Brasil. Então era curioso, o Lula teve até que mandar um vídeo para lá, porque, na verdade, o Lula apoiava o Maduro. O Lula já não era presidente da República, então podia apoiar quem ele quisesse. Como presidente, você não pode manifestar apoio,
mas o Lula teve que mandar um vídeo às pressas, eu me lembro da movimentação aflita lá, porque a imagem dele era boa na Venezuela, e isso influenciava os eleitores e confundia um pouco o eleitorado, né, na opinião dos seguidores do Maduro. Então o Lula mandou esse vídeo esclarecendo que o candidato dele lá era o Maduro. E então é um dos episódios, porque a oposição usava a imagem dele eleitoralmente, né, como cabo eleitoral. Então, é óbvio que o Lula tem esse lugar de fala, porque mantém diálogo também, consegue dialogar com a oposição, o governo Lula, a diplomacia brasileira consegue manter esse diálogo, e foi chamada para mediar, de uma certa forma, no bastidores, essa conversa. Então, agora é esperar ver o que vai acontecer até o dia 28 de julho. Lá o processo é complexo no sentido de que você tem uma força hegemônica, né, que é a dos chavistas, e a oposição também muito pulverizada, dividida, não se entendem totalmente também, né, daí um número grande de candidaturas. Mas um dos candidatos que se inscreveu, Manuel Rosales, ele se inscreveu porque a Corina não conseguiu se inscrever, já disse que pode se retirar se houver um nome de união da oposição. Então ainda há um longo caminho aí até 28 de julho, Carla. A gente estava vendo, né, Sheila, ia noticiar inclusive aqui, que além do Brasil, 11 países também manifestam preocupação com eleições na Venezuela. E manifestar preocupação não é, ai meu Deus, nossa, não, é emitir comunicado oficial e divulgar esses comunicados dizendo que essas eleições precisam ser observadas de perto, né? São as eleições marcadas para 28 de julho. E a gente tem o quê, ó? Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Chile. E aí, só lembrando, né, Mônica, aqui o Chile, e aí, muitas vezes, quando você começou a falar que tem aquela leitura, que não é exatamente uma leitura, mas é uma associação muito fácil em dizer que Venezuela, que esse regime da Venezuela representa toda a esquerda sul-americana ou latino-americana, e o Chile tem agora um presidente que é uma figura muito forte da esquerda, e ele se colocando também, manifestando essa preocupação com relação à eleição na Venezuela. Então, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, né? Uma coisa são essas eleições aparentemente comprometidas e outra coisa é a linha ideológica. Mas só para citar aqui outros países também, Estados Unidos, né? Obviamente, também tem essa preocupação, e os Estados Unidos manifestaram essa preocupação. Então, é uma lista de países, não só o Brasil, mas agora resta saber o que vai ser feito com isso, né? Tem como mandar observador para acompanhar de perto? Não tem? É uma causa perdida? No geral tem, né? Observador internacional em todas as eleições. As eleições brasileiras também tiveram observadores internacionais. O que tem na Rússia que não tem, né, Mônica? Mas no caso da Venezuela também não adianta ter, né? Pelo jeito, né? Nos últimos anos todos. Senta e observa, né? Cruza os braços e observa. Os observadores vão e observam, né? O que os observadores também podem... a não ser que haja casos flagrantes, né, prisão das pessoas no meio da rua, né, mas o processo em si, quer dizer, Carla, quando você pega aqui, por exemplo, eleições brasileiras, a reeleição, o presidente concorre no cargo, o uso da máquina, ele é praticamente incontornável, né, quer dizer, o uso da máquina, são eleições totalmente... quer dizer, a gente viu na eleição do Lula e Bolsonaro como o governo tinha na mão instrumentos para praticamente fazer dinheiro jogado do céu, né? Quer dizer, bolsa para cá, bolsa para lá, para motorista de táxi, para caminhoneiro, para isso, para aquilo. Quer dizer, um observador olha isso e acha que a eleição está sendo totalmente equilibrada, né? Não. Os bolsonaristas já tem o argumento de que não foi equilibrada porque o Lula tinha simpatia do staff jurídico. Quer dizer, sempre você vai ter questionamentos, né, sobre o equilíbrio das eleições. Agora, a Venezuela tem um sistema interessante, porque aqui no Brasil a gente discute voto impresso, voto não impresso, voto por urna eletrônica, e lá você tem um procedimento que é assim, você tem a urna eletrônica, a pessoa vai votar, vota eletronicamente, ele é computado, vota eletronicamente, e aí a urna, ela imprime um papel, a pessoa verifica se aquele papel corresponde ao voto que ela deu na urna eletrônica,
e coloca numa caixinha, né? Que depois uma parte delas é aberta, sorteada, por sorteio aberta e contabilizada para ver se bate o resultado da urna com o resultado daquela urna tradicional de papel. Então, em termos assim de confiabilidade de que o voto dado é o voto computado, isso é real, né? O que se questiona muito são o uso da máquina, o uso da força, intimidação de adversários, não deixar adversários competirem, etc, etc. Então, é só para falar dessa curiosidade de que lá tem os dois sistemas, né? O voto eletrônico e, ao mesmo tempo, acompanhado de que não é um voto impresso, mas é um controle impresso do voto. Pois é, ou então liberar só aqueles candidatos bem fraquinhos, né, Mônica, que não oferecem nenhum tipo de risco. Ah, não, olha, não é candidato único, imagina, outras pessoas podem concorrer, mas quem, né? Existe esse questionamento, como existiu aqui em 2018, por exemplo, quando o Lula estava preso, né? Prisão que depois foi anulada. Então, qual teria sido o resultado no Brasil em 2018 se o Lula tivesse solto? Então, é óbvio que eu não estou querendo fazer um paralelo, porque são processos totalmente diferentes, né? A Venezuela é um país completamente diferente, o sistema político lá funciona e as forças políticas se movem de uma forma totalmente diferente, inclusive, enfim, está muito perto dos Estados Unidos. Você sabe que eu também... Tem um tempo, não? Já que é feriado, né? Feriado. Pouca notícia. Pode tudo hoje, pode tudo. Tranquilo, Mônica. E para você sempre tem também, né? Eu tive uma oportunidade de fazer uma outra entrevista internacional com a Cristina Kirchner. E eu me lembro que foi quando ela foi condenada, né? Lá na Argentina. E ela, obviamente, sempre a Venezuela é um questionamento. Eu entrevistei o Gabriel Boric também. Sempre a Venezuela entra na conversa, né? E o Boric também falou da Venezuela, criticou muito a Venezuela, e eu fiz essa pergunta para ela também. E ela falou, olha, como depois da guerra da Ucrânia, da Rússia versus Ucrânia, você começou a ter problema com o petróleo. Então, os Estados Unidos passaram a comprar petróleo da Venezuela, porque já não podia mais... Havia uma escassez, né, de petróleo no mundo, e os preços subiram, etc. E tem a Venezuela ali do lado com petróleo querendo vender para os Estados Unidos, mas há um bloqueio muito, muito forte, né, dos Estados Unidos à economia venezuelana. Bom, e aí ela fez essa brincadeira, ela falou: desconfio que o ditador Maduro aos poucos está se transformando no presidente Maduro, né? Ou seja, a partir do momento em que há um interesse econômico que se sobrepõe à narrativa política, ele prevalece, né? E ela fez essa ironia, né? Ela falou: aos poucos, o ditador Maduro vai se transformando no presidente Maduro aos olhos dos Estados Unidos. Então, tem essa questão aí do business, né, o Carla? Aliás, você sabe que você tem admiradores, né? Quem, Mônica? Não posso falar. 2, né? Mas uma das minhas fontes, eu falei: eu quero ir para Venezuela cobrir. A pessoa falou: só se a Carla for junto. Opa! Olha! Aí eu sim, falei: a Carla critica bastante, né, o Maduro, né? A rádio tem uma crítica a tudo e todos, como é o papel do jornalismo. Claro. Né? Aliás, tem ouvinte cobrando aqui isso, né? Ela pode, a Carla pode. Ah, meu Deus. Gostei, Mônica. Vou mandar mensagem, hein? Quero saber quem é antes de gostar, sério. Vai que é um gostar errado não esse. Te falo no privado, torto. Tá bom, Mônica. Mas enfim, Sheila, você ia falar. Tô eu aqui tomando papel de âncora. Isso. Chega por hoje? Se quiser ficar com a gente até as 9, você fica, tá? Tem tá? ouvinte escrevendo, não entendi. Ah, não, porque tinha ouvinte escrevendo pra gente, cobrando. Ah, mas vocês não se referem a ele como um ditador. Claro que sim. Aliás, todos os dias falamos disso aqui, né? A gente, inclusive, se refere a ele como ditador venezuelano. Não tem ninguém passando pano para ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita. E todas as diferenças e nuances que há em governos de esquerda, como disse a Carla, né? Uma coisa é uma ditadura de esquerda, outra coisa é um governo de esquerda, né? No caso da Venezuela, a gente está falando de uma ditadura de esquerda e com essas mudanças que a gente está vendo aí, inclusive em relação aos Estados Unidos. Sabe que eu li essa mensagem também, Sheila, e comecei a fazer uma busca rápida aqui e entrei na página do Observatório de Política Externa da Inserção Internacional do Brasil. É uma página governamental e tem um título aqui, um artigo cujo título é: a Venezuela é uma ditadura? Ponto de interrogação.
A resposta não está na primeira linha. Por quê? Porque esse é um tema profundo e complexo. Concordo com você, é antidemocrático, as pessoas não são ouvidas e isso a gente tem muitos elementos para afirmar, mas eu vou mandar esse link aqui para esse nosso ouvinte que fez o questionamento, porque, como disse a Mônica, né, a questão do petróleo ela é muito, muito forte e é um dos capítulos aqui desse texto, falando sobre o petróleo ser um aspecto central da Venezuela e nessa relação com outros países e também nas eleições. Estou encaminhando. E a questão de ser democracia ou não, a gente viu recentemente, agora me fugiu da mente aqui o nome de uma entidade internacional muito respeitada, que diferencia as democracias também. O que é uma democracia liberal do que é uma democracia de fato. A Israel acabou caindo agora um degrau, né? Por exemplo, que era uma democracia mais sólida e agora se transformou apenas numa democracia liberal. Ou seja, tem eleição, tem tudo, mas é muito complicado. O processo tem muitas restrições à participação popular, problemas de representatividade, problemas de independência entre os poderes, enfim. Isso é para os cientistas políticos e filósofos e intelectuais discutirem com maior profundidade, né? Mas há alguns parâmetros, obviamente, existem e tem que ser observados, né? Alguns parâmetros mínimos para dizer o que é uma democracia ou não. Tem bastante gente pedindo o link, ó. Tô encaminhando para todo mundo. Mônica. Então me encaminha também, eu quero. Tá bom. Não, tem um monte de gente perguntando quem é o admirador secreto, na verdade só encaminha isso. Se você me contar. No privado. Amanhã tem mais? Se ele tá me ouvindo aqui, se inscreveu, mas se não tiver, eu mando para ele. Amanhã tem mais, Mônica? Amanhã tem mais, amanhã estamos aqui. Oba. Então tá bom. Um beijo para você, até lá. Até amanhã.